Primeiro, muito bom. Olá, malta. Boa noite, boa noite. Vamos dar aqui alguns minutinhos para a malta se juntar a nós enquanto janta. E já passamos aqui às apresentações. Eu já te chamo, Gonçalo, já te chamo. Olá, Basílio. Olá, Vânia. Sejam bem-vindos. Ora bem, já passou aqui um minutinho, portanto, vou passar aqui a fazer uma pequena introdução. Na semana passada não fizemos a live, já estava aqui com um bocado de saudades disto. Por isso vou falar um bocadinho depressa, o que é bom, porque nós hoje vamos ter imensas perguntas, portanto é bom dar aqui um bocado de gás a isto. Hoje vai ser a nossa primeira live a falar sobre recrutamento, malta. Isto é uma ideia que nós já temos desde o início, mas quisemos também trazer pessoas diferentes, exemplos diferentes, para vocês conhecerem quem é que já fez esta transição de outra área qualquer, gestão, marketing, nutrição, as várias pessoas que estivemos cá, para a área da IT. E portanto hoje vamos falar um bocadinho mais de resultados, de como é que é isto de recrutamento, como é que é isto de entrevistas, da nossa experiência profissional anterior, muitas perguntas que nos surgiram, muitas perguntas que vocês deixaram na nossa caixa de perguntas e também que nos enviaram nos directos. Portanto hoje vamos tentar correr aqui o máximo delas. Vamos ter connosco o Gonçalo Sequeira. Ele não é só recrutador da IT, é também career coach e também vamos focar algumas das perguntas nesta questão. E de certeza que ele vai ser uma ajuda enorme. Portanto, nós temos aqui uma série de perguntas que já fomos recolhendo, mas vocês que estão aqui connosco agora, ao vivo, podem também fazer as vossas, ok? Deixem no chat ou deixem na caixinha de perguntas, que é o ideal, para nós irmos conseguindo responder à medida que vocês colocam as questões e termos aqui então uma conversa que será com certeza o mais útil possível. Antes de chamar o Gonçalo, queria só lembrar-vos para partilharem a live com alguém que neste momento esteja um bocadinho perdido em termos profissionais, precisa aqui de um novo boost, de um empurrãozinho para dar os primeiros passos naquilo que será o seu futuro profissional. Portanto, partilha com amigos, com colegas, pode ser que nos ajudem a mudar a vida de alguém hoje. E portanto, sem mais demoras, vamos chamar então o Gonçalo. O Gonçalo está-nos a ver de Amsterdão, portanto lá é 1 hora a mais e é por isso que estamos a fazer esta live. A malta já se queixou que era muito cedo, mas pronto, faz parte. Temos que nos adaptar. Boa noite, Mariana. Olá. Olá, Gonçalo, tudo bem? Deixa-me pôr-te aqui o som um bocadinho mais alto. Então, bem-vindo. Olha, em primeiro lugar, obrigada por teres aceito o meu convite. Tão inesperado. Nós ainda não nos conhecíamos, portanto foi um grande voto de confiança de ambos os lados. E agora, se calhar antes de passarmos logo para o nosso enchente de perguntas, eu pedia-te para fazeres aqui um bocadinho a tua introdução. Quem é o Gonçalo, como recrutador e como pessoa? Olá. Obrigado mais uma vez aqui pelo convite. É um prazer estar aqui e também passar aqui um pouco do que eu sei à tua audiência. E espero que toda a gente aí em casa consiga aproveitar e façam imensas perguntas para conseguirmos ter aqui uma conversa bastante animada. Quem é que sou eu? Sou o Gonçalo Sequeira, nasci em Sintra, tenho 29 anos. Não sabia o que é que queria fazer na vida, fui estudar Ciências Socioeconómicas no 12º, depois fui para a faculdade e um bocadinho por acaso escolhi Gestão de Recursos Humanos, porque era um curso generalista e que tinha muita coisa, e acabei por me apaixonar pela área. Enquanto estava a estudar, estive a trabalhar em atendimento ao público e aí aprendi
um pouco o que era estar ligado a pessoas, mas depois acabei por ir trabalhar para a área do recrutamento e acabei por estar muito mais ligado, no fundo, à parte de recursos humanos e à parte de influenciar pessoas e de conhecer pessoas e de ajudá-las a crescer. E depois disso tenho feito aqui o meu percurso, comecei por consultoria, como muito boa gente, e depois mudei aqui para o mundo mais de startups. Basicamente tive 2, 3 anos em consultoria, depois passei para uma startup chamada Fitzai. Passado um ano e pouco fui para a Mercedes-Benz I.O., que foi um projeto novo do grupo da Mercedes aqui em Portugal. Estive lá 4 anos, passado 4 anos aprendi imensa coisa, cresci imenso e estava a precisar de algo mais e este ano decidi basicamente vir para Amsterdão e estou cá praticamente há 6 meses. Precisava basicamente de uma experiência fora para ver o que era trabalhar fora do nosso país e basicamente tenho feito muito isso. Também crio conteúdo no fundo para ajudar pessoas a encontrar emprego. Porque acho que é uma área que, as pessoas, que a faculdade não nos ensina, um bocadinho como a parte de finanças pessoais, etc. Existe aqui uma lacuna, mesmo eu saí da faculdade, eu não sabia fazer bem um CV, tive que aprender e no fundo ir atrás de informação e no fundo hoje gosto imenso de partilhar aquilo que eu sei com os outros e de conseguir ajudar pessoas a encontrar melhores oportunidades. E assim, resumidamente, é isso um bocadinho sobre mim. Boa. Boa, temos aí uma experiência já muito vasta, tanto dentro de Portugal como fora. Agora as pessoas vão ficar a pensar que tu saíste porque aqui já não havia Não. oportunidades. Tive excelentes oportunidades em Portugal, simplesmente quis mais. E, portanto, recomendo a toda a gente que, pessoalmente, na nossa geração, de trabalhar fora, porque acho que ganhamos imensas competências, conhecemos outras coisas, conhecemos outras realidades, mas o meu plano a médio e longo prazo é voltar a Portugal e viver em Portugal, porque é um excelente sítio para se viver. Infelizmente, pagam-se muitos impostos e aqui na Holanda pagam-se menos e tem-se outro estilo de vida. Essa questão. Portanto, há sempre coisas positivas e negativas em todo lado, mas eu nesse tempo estive em Portugal, felizmente, e portanto quero muito Claro que sim. ir ao meu país também. Voltar. Claro, e nós por acaso temos começado a fazer cada vez mais lives com malta que já está no estrangeiro e que sim, que é algo temporário, mas faz todo o sentido e dá-te uma visão completamente diferente. Exatamente. Tanto para encontrar as coisas melhores que já se fazem lá fora, como para valorizar as coisas que tens cá dentro, né? São os dois lados. Exatamente. Ok, então sem mais demoras, vou começar aqui com a pergunta que é sempre a principal, quando a malta fala numa transição de carreira. Quais são as principais dores que tu sentes das pessoas que chegam até ti e já estão a pensar, olha, se calhar está na altura? Depende um bocadinho de cada contexto de cada pessoa, porque eu acho que as dores acabam por depender muito na fase de vida onde nós estamos. Por exemplo, uma pessoa saída da faculdade à procura do primeiro emprego tem muito receio porque não conhece o mundo do trabalho, enquanto uma pessoa já com 10, 20 anos de experiência acaba por ter receio porque se calhar pensa que já não se consegue adaptar tão bem ao mercado de trabalho ou que as skills que tem e as competências que tem se calhar já não são tão válidas. O que eu vejo muito é que também há digamos, às vezes um desconhecimento ou algum receio de procurar coisas diferentes e arriscar. A maior parte das pessoas candidata-se a emprego através de anúncios de emprego, e muito bem, isso uma fonte, digamos assim, de oportunidades, mas há muito mais lá fora. E uma coisa que eu, por exemplo, digo é, fala com os teus amigos e diz que estás à procura de emprego. Porque eles conhecem de certeza os amigos dos amigos que podem conhecer oportunidades que às vezes não têm online. Eu acho que há muito, uma coisa em comum é exatamente isso, o poder do network, que as pessoas não aproveitam as pessoas que conhecem e pensam que isso é tirar vantagem ou aproveitar-se de... Sim, é aproveitar-se para terem uma melhor vida e melhores oportunidades na vida. Claro, as pessoas têm muito medo de se falar destes fatores cunha e etc, mas esquecem-se que se calhar se fosse o negócio delas, elas preferiam contratar alguém que conhecem ou pelo menos que tenham uma boa referência, não é? E quando tu pensas que era a melhor pessoa para este lugar, se tu já tiveres alguém que conheça alguém que te diz, não, olha, esta pessoa é impecável, super humilde, disposta a aprender, portanto, temos ali uma recomendação muito forte, não é? É como quando alguém nos recomenda o melhor prato de um restaurante. Portanto, é isso, é por aí que nós vamos, ou pelo menos vai ser uma das nossas primeiras opções, sem dúvida alguma. Mas tentando ir buscar um bocadinho as dores que as pessoas sentem, o que é que costuma ser maior? É uma questão de salário, é uma questão de propósito, é uma questão do chefe? As pessoas muitas vezes chegam a um ponto que não estão em burnout, mas estão muito cansadas daquilo que estão a fazer. Há pessoas que acabam por passar 5, 10, 15 anos na mesma organização, às vezes é uma grande evolução e acabam por estar muito desgastadas daquilo que estão a fazer e depois há um dia que há um clique
e mudam de vida. Obviamente não é de um dia para o outro, mas eu acho que há sempre aquele dia que as pessoas acabam por mudar aqui um bocadinho de opinião e de rumo e acabam por fazer alguma coisa que realmente acaba por trazer resultados no futuro. Mas nas empresas que eu conheço em Portugal, acaba obviamente por não ser todas, existe uma cultura ainda muito tradicional e muito rígida que depois leva a este tipo de frustração que as pessoas têm no mercado de trabalho. Mais uma vez, isto se calhar é para pessoas que já com alguma experiência que acaba por existir este tipo de frustração, porque há muitas empresas que também não ajudam as pessoas a evoluir na sua própria carreira. Ao mesmo tempo, às vezes as pessoas também se acomodam muito ao sítio onde estão e acabam por não procurar mais. Uma coisa que eu sempre fui fazendo são cursos online, lendo artigos, tentando falar com pessoas da área para saber mais. E vejo que muitas pessoas às vezes chegam a um ponto de, olha, o meu trabalho é das 9 às 5 ou das 9 às 6, depois vou para casa e não penso mais nisto, fantástico, é um estilo de vida, mas isso mais tarde ou mais cedo vai levar a uma estagnação profissional. E depois as pessoas quando chegam a esse ponto têm que correr muito atrás, no fundo, para voltarem ao nível onde estavam e a serem mais aceitos pelo mercado. Isso acaba por ser uma das grandes dores que acabamos por ver, obviamente depende muito do contexto de cada um. Ou seja, existe aqui um risco grande quando uma pessoa se acaba por deixar estagnar, de chegarmos a um momento que já é crucial. Ou seja, chegamos ao momento em que queremos mesmo mudar e quase que estamos dispostos a tudo, não é? Quase esse burnout que tu estavas a falar. Estamos cansados, estamos saturados. Portanto, é importante não só o conceito que estás a dar, nos mantermos constantemente em atualização, até porque isso vai nos abrir muitas portas no mercado de trabalho, mas também estarmos atentos a nós próprios e àquilo que nós queremos. E se afinal faz sentido onde eu estou, se faz sentido o que eu estou a fazer, se eu gosto e se me revejo a fazer isto durante muito mais tempo, para o mais cedo possível começarmos a trabalhar para um objetivo que neste momento se calhar é só um desejo ou um pensamento, mas que daqui a uns meses, daqui a uns anos é algo que eu quero mesmo fazer. E quanto mais cedo trabalharmos para isso, melhor. Ok. E nós, outra questão que nos têm aqui colocado é a nossa audiência, a maioria destas pessoas que estamos aqui, para quem estamos a falar, são pessoas que já com alguma experiência de trabalho. Estamos a falar com 5, 10, 20 anos de trabalho. Como é que nós podemos olhar para a experiência profissional dessas pessoas quando querem transitar para uma nova área? Ou seja, que valor é que tem a minha experiência de 10 ou 20 anos num setor quando eu estou a pensar mudar para um setor completamente diferente? Sim, eu acabo de falar de muitas pessoas que vêm de bootcamps ou vêm de outro tipo de escolas que não são, digamos, as mais tradicionais e muitas vezes acabam por se ver como júniores naquela área em questão e tecnicamente são júniores. E até são júniores, são mais júniores do que uma pessoa que sai da faculdade, que tirou, por exemplo, 5 anos de engenharia informática no técnico e estivemos a comparar com um programador que sai de um bootcamp. Ao mesmo tempo, essa pessoa teve uma vida antes, teve uma vida passada, como eu costumo dizer. E, por exemplo, uma das pessoas que eu dei coaching relativamente recente era uma pessoa que tinha trabalhado cerca de 18 anos, se não me engano, num hospital e era há 3 anos programador. Fazia suporte, etc., além de programação. E ele via-se também muito como um júnior. E o que eu dizia era assim: Miguel, tu aturaste pessoas durante a tua vida toda e é um target de pessoas que não é nada fácil, porque estão em sofrimento, não é? Estão num hospital, estão com uma vida completamente diferente, não estão em si, e uma pessoa que interage com esse público tem que ter muito sangue frio, tem que ter multimodalidade, tem que ter uma comunicação muito boa e tem que saber lidar muito com a pressão. Isto são tudo coisas que ele pode aplicar num projeto de software ou num projeto de tecnologia. Porque a pressão existe dos clientes, clientes difíceis ou stakeholders difíceis ou colegas complicados existem em todo lado, temos que saber lidar com eles. Portanto, aquilo que o pessoal chama de soft skills, que chamam de human skills, chama o que quiseres, vai ser muito essencial, diria eu, nestas pessoas que estão a fazer esta transição. Agora, também é verdade que há pessoas que estão a fazer esta transição que não têm estas skills. É importante também olharmos para nós e perceber qual é que é o nosso nível e se realmente conseguimos transferir alguma coisa dos últimos 10 anos para esta nova vida. Agora, eu acho que há sempre coisas a trazer. E acho que se as pessoas olharem para o seu passado, eu, por exemplo, em atendimento ao público, aprendi imensa coisa que hoje em dia eu uso para a parte de recursos humanos. E digo isso em entrevistas, que aprendi mais a vender telemóveis do que na faculdade. E acredito nisto e digo isto em entrevistas e as pessoas contratam-me depois de eu dizer isto. Portanto, mentira não deve ser. E eu acho que é exatamente a mesma coisa. Obviamente que foi um ano e meio de experiência e depois acabei por entrar no mercado de trabalho novo, mas eu acho que há a mesma sequência que as pessoas podem fazer. Agora, também tenho que trabalhar nisto como uma história. Porquê? Porque eu dizer, olha, tive 10 anos num sítio, aprendi a comunicar e a desenrascar-me com pessoas e agora decidi mudar de vida porque a tecnologia está a dar, não é uma história muito sexy.
E, portanto, as pessoas têm que construir uma história que lhes traga força, que lhes traga poder, que consigam passar isso a um empregador numa entrevista, etc. Se isso se faz à primeira, não. Também às vezes faz-se com ajuda, outras vezes não. Mas é exatamente esta história, este storyline que as pessoas podem criar, aproveitando as coisas boas que aconteceram no seu passado e também os desafios que tiveram e os momentos que acabaram por lhes fazer crescer na sua profissão passada. E acho que os exemplos de sucesso do passado são para trazer para o presente, para conseguirmos melhores oportunidades para o futuro. Sentes que quando colocas essa questão ou quase essa sugestão às pessoas que tu fazes coaching, por exemplo, sentes que elas facilmente conseguem descrever-te nos últimos 20 anos o que é que eu aprendi em termos de soft skills? Isso é fácil para elas? Pensam que não fizeram nada, que andaram 20 anos a fazer a mesma coisa. É preciso escavar, digamos assim, essa componente, porque as pessoas tiveram, vou usar agora aqui um termo forte, parece que tiveram em coma ali, aqueles 20 anos, parece que não se lembram, ou que tiveram amnésia, algo do género. E depois é preciso fazer certas perguntas de, olha, qual é que foi o momento que te orgulhaste mais? Qual é que foi o momento mais difícil? Quando é que tiveste a pensar desistir? Este tipo de questões que leva as pessoas a refletir, naquela vez com aquele doente, a mãe dele estava nervosa e consegui acalmá-la e salvamos ali a situação, podia ser uma coisa pior, algo do género. As pessoas têm que pensar nestes momentos e só conseguem pensar nesses momentos às vezes numa conversa com outra pessoa. Porquê? Nós às vezes temos as respostas dentro de nós, mas é preciso alguém nos perguntar para a verdade sair. Porque falando com os outros acabamos sempre a aprender mais sobre nós, na minha opinião. E por isso, às vezes é preciso falarem comigo, falarem contigo, falarem com um amigo, exatamente para este tipo de ideias surgirem e conseguirem criar a sua própria história, e é uma coisa que se vai, digamos, criando e que não aparece de um dia para o outro. Mas é muito difícil porque as pessoas têm muitos receios porque fizeram isto há 20 anos, num contexto completamente diferente, onde não havia telemóveis, ou quase não havia internet. E, portanto, o mundo também mudou bastante. E às vezes as pessoas sentem-se algo, digamos, inferiorizadas exatamente por não terem as competências tecnológicas iguais a toda a gente. Mas às vezes é preciso estar contra esses estigmas e fazer diferente e tentar. Obviamente não é fácil, ninguém disse que ia ser, mas se não fizerem nada vão ficar no mesmo lugar. Se fizerem alguma coisa podem mudar exatamente a direção da vossa vida. Um pormenor no meio disto. Achas que a parte da idade tem muita influência ou não? Há muita gente que chega até nós, isto normalmente acontecia. Olha, já tenho mais de 40, será que... Mas hoje em dia já começa a acontecer, olha, já tenho 30, achas que... Sabes onde é que tem mais influência? Na própria pessoa. É a pessoa que coloca essa pressão nela mesma. Obviamente que se eu olhar para um CV, se eu olhar, estou a falar aqui como um recrutador olhando para um CV, uma pessoa de 50 anos que teve 20 anos a fazer a mesma coisa e agora não tem experiência nenhuma, a primeira impressão não vai ser excelente. Agora, tu também não precisas dizer que tiveste 20 anos de experiência noutro sítio. É o que eu digo às vezes às pessoas. O teu CV deve refletir o que tu queres na tua oportunidade agora. E a idade, não é preciso dizer a idade no CV. O único momento onde é preciso dizer realmente a idade é quando vais assinar o contrato e precisas mostrar daí. A coisa já está fechada aí. Claro. Obviamente que as pessoas percebem mais ou menos a faixa etária onde tu estás, não é? Ninguém é estúpido, existem redes sociais, existe LinkedIn e acho que também não devem esconder a idade do empregador, porque mais tarde ou mais cedo, acho que as relações laborais são relações de confiança e, portanto, não vale a pena estar a mentir coisas. Agora, omitir algumas coisas no CV, como a idade, que não é omitir para mim, porque a idade não é um fator que te ajuda a fazer melhor ou pior a maior parte dos trabalhos, se calhar alguns trabalhos específicos sim, mas a maioria deles diria que não, acaba por não ser relevante. E, portanto, às vezes faz sentido, por exemplo, omitir a data da universidade, que é para as pessoas não se remeterem a 1900 e não sei quantos. Porque não é uma informação necessária para o trabalho que tu queres. E às vezes as pessoas têm a mania, digamos assim, de colocar tudo no CV, tudo certinho, mas há formas de adaptar o CV para ser mais atrativo e para a idade deixar de ser um fator. Claro. Faz sentido. Efetivamente, isso tem sido um grande desafio para muita gente que querem pôr lá tudo, não é? Eu quero mostrar, eu fiz este curso, eu fiz aquela formação, eu trabalhei aqui, dentro da mesma empresa eu tive 10 cargos, mas eu vou pôr os 10 cargos que tive. E na verdade uma pessoa começa a ler e perde-se completamente na história. Era exatamente o que tu estavas a dizer, não é? Ou seja, isto é como nós quando estamos a ler quase um livro de crianças. Nós vamos, cada página que abrimos, nós queremos que aquilo nos cause curiosidade, nós querer saber mais. E se começamos ali
num enredo que já é a quinta série e eles nunca mais, aquilo não desenvolve, eu também não vou ter interesse de ler mais, não é? E Exatamente. portanto, pensar em criar aqui a nossa identidade profissional, o nosso currículo como uma história, para mim é poesia. Eu gosto, adoro essa descrição e acho que tocaste mesmo no ponto certo. E já agora o CV é só a Passando. capa, porque tu só queres que a pessoa abra para falar contigo. Oh, Estás a ver? É só a capa. Portanto, não precisas de meter muita coisa. Só precisas de colocar as coisas suficientes para a pessoa abrir um livro. E abrir o livro aqui, se calhar, vamos para a entrevista. Por isso é uma coisa muito simples. Obviamente que é importante, porque é a primeira coisa que as pessoas estão a ver, não é? Mas não é essencial. Ou não é essencial, ou não é determinante. Ou pode não ser determinante. É essencial para começarmos uma conversa, mas não é determinante para conseguirem a oportunidade. ok. E ainda dentro destes pontos que normalmente são quase as autossabotagens, além da idade, ter ou não licenciatura. É um tema também cheio de medo. Para quem não tem licenciatura, como é que Vou é? dar um exemplo meu, que eu quando comecei a trabalhar, basicamente eu tive uma formação, fui ter com a formadora, mostrei-lhe o meu currículo, adorava a empresa onde a formadora estava e fui para o meu trabalho que já tinha um estágio. Um dia vejo uma oportunidade nessa empresa e a primeira linha era mestrado, em gestão de recursos humanos ou em gestão. O Gonçalo só tem licenciatura, nunca fez um mestrado. Então o Gonçalo não se candidatou. Mas a Karina, a pessoa que me referenciou, mandou-me uma mensagem: Olha, Gonçalo, porquê é que não te candidatas? Eu, porque não tenho mestrado, não é? Karina, está aqui o meu CV, não é? Ele, Gonçalo, isso é um requisito mais preferencial, não é obrigatório. Manda o teu currículo e fui para essa consultora. Mais uma vez, por referências e contrariei uma coisa, digamos assim, que estava na descrição de funções daquele anúncio. E o que é que eu digo? Há empregos onde faz muito sentido teres uma licenciatura. Por exemplo, se estivermos a pensar num programador de back-end de Java, que está a trabalhar com sistemas muito complexos, se a pessoa tiver um mestrado em engenharia de software, pode ser mais qualificado para a função. Agora, por exemplo, em front-end, eu conheço pessoas muito, muito boas, se calhar um dos front-ends que eu conheço com melhores soft skills, por exemplo, e que acaba por ser uma pessoa muito boa, tirou psicologia e andava a fazer sites. Tirou uma formação relativamente informal, nem tirou um bootcamp e acabou por conseguir. Portanto, acho que depende muito do trabalho que estejam a fazer. Há pessoas boas em back-end também sem licenciatura, atenção. Isto depois depende aqui um bocadinho da área. E há pessoas muito boas que são product managers e que também não têm uma licenciatura na área ou algo na área. Portanto, eu acho que depende muito da curiosidade da pessoa e cada vez menos a licenciatura é um requisito. Há empregos onde faz sentido, há outros empregos onde não faz sentido nenhum. Por exemplo, recursos humanos, eu não vejo necessidade nenhuma dos job descriptions terem licenciatura, porque acho que a experiência é muito mais relevante. Agora, tu vais ver os anúncios e muito mais de metade tem a pedir licenciatura. Se depois as pessoas vão ver isso ou não, se calhar Claro, às vezes nem vão. Porque eu, às vezes, por exemplo, sou certo, abordado certo. para trabalhos onde pedem uma pessoa com mais de 10 anos de experiência. Eu tenho, ainda não cheguei aos 8. E continuam a abordar para trabalhos com mais de 10 anos de experiência. Agora, depende Exatamente. muito desse tipo de coisas. E às vezes o que está escrito não é exatamente o que as empresas querem. É o que as empresas idealizam. E depois Exatamente. Era aí que eu queria existe o chegar. mercado, que é nós, não é? Há pessoas que têm licenciatura, outras que não têm, uma que tem mais ou menos experiência, outra que tem menos. E portanto não se prendam só com o que está escrito e vão um pouco mais além do que isso e tentem pesquisar mais, se for obviamente do vosso interesse. Boa, é mesmo essa a mensagem. Os requisitos nem sempre é aquilo check, 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 não é? Não Exatamente. tens que fazer um check a tudo o que está lá. Tem que fazer sentido para ti e tens que ter algumas coisas essenciais. De resto, E há uma vamos a coisa que eu isso. aprendi há pouco tempo que é, se tu fizeres match a 100% do que está no anúncio, não é um trabalho para ti. Porque já estás a fazer aquilo, tu queres dar o passo a seguir. Tens que fazer match de 60% a 80%, vá, 80% já acho muito, né? Porque se já dominas 80% do teu trabalho, daqui a 6 meses já estagnaste naquele trabalho. Portanto, se tiverem só 50%, 60%, 70% dos requisitos, acho que já é mais do que suficiente para se candidatar. Boa. Excelente. Olha, e agora vamos pensar. Portanto, eu sou a Mariana, estou a pensar fazer aqui uma transição de carreira. Quais é que são os passos essenciais que tu achas que eu devo seguir? Uhum. A primeira Assim, coisa que por tens que alto. fazer é pensar o que é que tu realmente queres. Porque há pessoas que começam primeiro por ver o que é que há ou onde é que eu acho que me posso encaixar. Não, é sentar-te contigo, pensares onde é que eu sou muito boa, onde é que eu sou muito má, onde é que eu sou mais ou menos, o que é que eu realmente gosto de fazer, o que é que me dá paixão, onde é que perco a noção do tempo e perceber que tipo de profissões é que se adequam a isso.
Depois é que vais olhar um bocadinho para o mercado, olha, se calhar isto, isto e isto já faz sentido para o meu perfil. E depois é que começas a pensar no CV, no LinkedIn, etc. Mas primeiro eu acho que é importante tirar um mês, uma semana, um ano, se for preciso, um gap year, para pensar realmente no que é que queres, porque vai fazer muita diferença. Porque se não souberes do que é que estás à procura, todas as oportunidades vão parecer mais ou menos e vais acabar por não estar satisfeita. E a mudança que vais realizar, vais ter que realizar outra vez. E realizar uma mudança de carreira é fazível, realizar duas é um bocadinho mais complicado, realizar três é muito difícil. Obviamente que é possível, mas acho que é muito mais desafiante. E, portanto, pensar muito bem no que é que tu queres. E depois também pensar se realmente se aquilo é fazível ou não. Ou o que é que precisas de fazer para chegar lá. Às vezes é tirar um curso, outras vezes é ver horas de YouTube, outras vezes é falar com pessoas na área. Mas a informação, um bocadinho como o Elon Musk diz, qualquer profissão hoje em dia está no YouTube e está no Google. Portanto, só não faz quem não quer. Eu, por exemplo, eu recruto programadores e não sei programar, mas tive a curiosidade de perceber o que era uma linha de código. Mas eu não quero programar na vida, mas queria perceber o que é que eles andavam a fazer, que eu não fazia ideia. E, portanto, fiz um curso de Python muito rápido só para perceber o que era aquilo. E eu acredito que metade dos recrutadores não tem esta curiosidade natural. E porque isto não é preciso para o nosso trabalho, não é por causa disto que eu vou ser melhor ou pior recrutador. Mas naquela altura fazia imenso sentido perceber o que é que o meu target estava a fazer. E, portanto, o segundo passo, depois de decidirmos o que é que realmente queremos, é arranjarmos skills, competências, conhecimento para conseguirmos encontrar o tal trabalho. Depois, um terceiro passo, eu acho que é muito o networking na área, falar com pessoas que já estão a fazer aquilo, que isto vai ajudar a perceber realmente se é aquilo que tu queres ou não e o que é que precisas fazer, o que é que precisas fazer para chegar lá. E depois é procurar, porque para procurar precisas ter um bom LinkedIn, precisas ter um bom currículo, precisas te preparar para as entrevistas e candidatar-te às empresas que fazem sentido para ti, porque há imensas empresas no mercado. Principalmente na parte de tecnologia, existe imenso emprego. É preciso procurá-lo. E, como disse no início da conversa, nem sempre é enviarmos um currículo para um anúncio, às vezes é falar com o recrutador daquela empresa ou falar com o diretor de marketing da outra empresa. Esta parte de network eu acho que é fundamental e as pessoas acabam por não usar porque à primeira e à segunda às vezes não corre bem, mas à quinta ou à sexta se calhar já corre. E, portanto, as pessoas têm que tentar mais de formas diferentes para conseguir também resultados diferentes. Claro, faz sentido, é mesmo isso. Boa. E esses passos são excelentes. Eu normalmente até recomendo às pessoas utilizarem aquela ferramenta básica da base, que é o diagrama de Venn. O que é que nós gostamos, o que é que nós fazemos bem e onde é que está uma possível oportunidade de negócio ou vagas, como tu estavas a fazer, não é? Qual é o setor que está à procura e encontrarem ali a perfeição no centro. Portanto, dar aqui já uma dica de uma ferramenta útil que vocês podem aplicar desde já. E então, eu já fiz aqui o que é que eu gosto, já fiz aqui em que é que eu sou boa, decidi entrar em IT e agora vou ter a minha primeira entrevista. Tive ali uma resposta positiva, pá, estou em êxtase, é a minha primeira entrevista, nem sei o que é que vou dizer, estou a tremer por todos os lados, nem consigo dormir. Como é que eu me preparo para isto? Primeiro vais meditar, que é para não ir nervosa, estou a brincar. Eu acho que a preparação é essencial e acho que há imensas formas de preparar. Mesmo antes de começares a ter entrevistas, há o que eu às vezes recomendo a alguns clientes meus, que é, olha, aborda algumas pessoas daquela área em concreto, como estava a dizer no LinkedIn, e tem uma conversa de 15 minutos, para perceber o que é que elas fazem, o que é que elas gostam, o que é que elas não gostam, como é que elas chegaram lá. Isto vai já dar alguma preparação e vai-te ajudar a perceber melhor o meio daquela empresa. Outra coisa é ver o website da empresa, não custa nada, está online, tem lá imensa informação, ver a parte de carreiras da empresa, tentar perceber os valores, tentar perceber quem é que trabalha lá através do LinkedIn ou outras redes sociais, para teres um feeling com quem é que estás a falar. Para perceber se estás a falar. As pessoas às vezes perguntam, olha, eu devo ir de fato e gravata, posso ir de t-shirt, pronto, agora presumo já não se usa tanto estes termos, mas as pessoas às vezes acabam por pensar um pouco nisso, ou pensar que tipo de formalidade vão ter ou não. E a resposta está no site, porque vai ter fotografias de pessoas ou de fato, ou de t-shirt, ou de calções, portanto a resposta está lá. As pessoas é que não procuram ou não têm essa percepção de ir à procura de. Mas o site da empresa tem imensa informação. Eu pessoalmente também gosto de ir, por exemplo, ao Glassdoor, ou em Portugal, em IT, tem o Teamliza, que é uma versão portuguesa que tem reviews de empresas, e tem reviews de entrevistas, e tem review de emprego, e portanto podem aprender um bocadinho por aí. Obviamente no meio tecnológico está bastante mais desenvolvido, no meio de business não está tanto, infelizmente, mas dá para ter algumas ideias. Principalmente no mercado lá fora tem muito mais informação do que em Portugal, mas a informação, principalmente
para a parte de programação no Teamalizer encontram bastante. Isso vai-vos dar algumas hints que vocês depois podem usar em entrevistas ou não. E depois, um truque que eu acho essencial é perceberes com quem é que vais falar. E vês o LinkedIn da pessoa, se quiseres ou não, se estiveres à vontade, vês o Facebook ou não, para perceber às vezes uma pequena coisa em comum. E eu gosto muito de usar esta parte da personalidade, porque se estiveres a gostar da oportunidade, se a conversa correr bem e se conseguires introduzir uma coisa que vocês tenham em comum, um livro que tu leste, que viste que a pessoa leu, um hobby que a pessoa tem, etc., vais ganhar muito mais, porque as pessoas contratam pessoas e as pessoas contratam pessoas de quem vão gostar de trabalhar com. Ok? Se eu não gostar de ti, eu não te vou contratar por melhor que tu sejas. Porquê? Porque não tens o cultural fit. Sim, não vais experimentar comigo todos os dias, não é? Nós na Mercedes tínhamos muito uma coisa que é, eu tenho que ser capaz de beber uma cerveja com esta pessoa. Obviamente que há pessoas que não bebem álcool, tudo bem, mas eu tenho que ser capaz de conviver com esta... Exatamente, tenho que ser capaz de conviver com esta pessoa. Porque melhor que ela seja tecnicamente, se for o super sumo da batata, mas depois não conseguir interagir socialmente na empresa, não me vai ajudar a fazer crescer a empresa. E, portanto, eu acho que essa parte social também é muito importante e essencial. E, portanto, tu, de certa forma, na entrevista estás-te a vender a alguém. E outra pessoa do outro lado tem de comprar. E também está a vender, porque hoje em dia tens muitas opções, portanto, não penses que é só tu a ser avaliado. Porque a partir do momento que conseguirem avaliar a empresa do outro lado, têm muito mais possibilidades de serem, neste caso, comprados, porque conhecem bem o produto que está do outro lado. E, portanto, se encararem que também estão a entrevistar o outro lado, têm muito a ganhar. Primeiro vão relaxar, porque vão dizer, não, também estou aqui a avaliar o outro lado. E, ao mesmo tempo, acabam por ganhar aqui alguma vantagem, porque conseguem ter uma conversa. Conseguem responder às perguntas que vêm do outro lado, mas também fazer questões. E, às vezes, faz muito sentido, tu, no meio de uma conversa, fazes uma questão. Porquê? Estás a passar a bola. Aqueles 5, 10 minutos que a pessoa está a explicar, não está a fazer perguntas, não está a avaliar, relaxas, quando estás nervoso, e ao mesmo tempo estás a ganhar pontos porque mostraste curiosidade. E as pessoas têm imenso receio de fazer perguntas numa entrevista. Ai, Gonçalo, que perguntas é que eu faço? Tenho um artigo a explicar que perguntas é que fazes para cada coisa. Eu vi esse artigo e eu pensei, meu amor. Está aqui. E se não te lembrares de alguma coisa, pergunta da cultura da empresa, pergunta a última vez que despediram alguém. Há sempre qualquer coisa que te podes lembrar e perguntar. Acho que não há desculpa. Tem que fazer sentido para o contexto que existe na conversa. Porque mais que uma entrevista, eu acho que as entrevistas hoje em dia são conversas. Principalmente por Zoom, se não sentires esta empatia com a pessoa e se a pessoa não conseguir criar empatia, ou vai ser muito difícil seres contratado se não tiveres todas as technical skills ou hard skills que eles estão à procura. Se conseguires passar este lado de empatia, conseguires criar confiança na outra pessoa, se calhar o recrutador ou o hiring manager ou alguém da empresa vai dizer não, esta pessoa é mesmo boa. Temos que contratá-la porque ela vai aprender rápido. Agora, se nunca fizeres este clique com ninguém, muito mais difícil vai ser de seres contratado. Sim, sabes que estás-me a fazer lembrar a primeira entrevista que eu tive para IT, que eu não fazia ideia sequer o que era IT, e eu lembro-me que eu fiquei super assustada porque um dos entrevistadores, eles eram os 4 sócios, e um deles disse-me, olha, então imagina que estás a gerir um projeto e sobra dinheiro, o que é que fazes? E eu, bem, vou dar aqui uma resposta super fixe, vou dizer, olha, acho que comprava cadeiras melhores para a malta no escritório, ou um suporte para o portátil, para eles se sentirem mais confortáveis. E ele respondeu-me, também podias gastar tudo em cerveja. E eu fiquei super assustada com aquela resposta. Eu pensei mesmo, isto aqui é uma brincadeira. E adorei, e essa parte eu senti um bocadinho isso do género, ok, eu quero trabalhar, eu gostei, mas se calhar isto não é um sítio. E outro dos fundadores disse-me exatamente uma coisa completamente diferente, que foi, olha Mariana, eu no primeiro momento em que te conheci disse, nós vamos contratar esta miúda. E ele disse-me isto passado 2 anos, e eu senti zero dele nessa altura. Portanto, esta conversa de, somos pessoas, não é? Tanto do lado de quem está a tentar entrar, como quem está a tentar recrutar. E é muito comum, eu acho que ninguém pensa nisso. Muito pelo mercado de trabalho geral que nós temos, saindo do que é IT, saindo desta opção gigante que nós temos e que somos nós que decidimos para onde é que vamos trabalhar, esse mindset não existe no resto dos setores. E eu gostava mesmo que as pessoas conseguissem sentir isso, sentir o que é, vou ser um bocado agressiva nisto, mas o que é vocês terem a faca e o queijo na mão, que é, eu é que decido para onde é que eu vou. Portanto, sim senhor, eu vou-te dizer quem é que eu sou, em que é que eu sou boa, que valor é que eu consigo trazer à tua empresa. Mas tu vais-me dizer porque é que eu tenho que te escolher a ti no meio de outras 10. Portanto,
esta parte que tu disseste, opá, faz-nos relaxar, faz-nos ter calma, opá, se for aqui, porreiro, se não for aqui, porreiro na mesma, é mesmo muito importante. E tira-nos toda essa pressão de cima de que temos que brilhar e temos que vender-nos ao máximo e que às vezes até nos faz exagerar na forma como nos vendemos e a pessoa fica assustada do outro lado. Portanto, há aqui uma série de tips, de dicas que podemos usar para que isto corra bem. E é como tu dizes, neste ambiente, ainda por cima agora de pandemia, isso ainda se torna mais importante. Uma Zoom call já é chata, normalmente. Portanto, se ainda for com alguém que tu não tens ligação nenhuma, é mesmo terrível. E isto para fazer a ponte à pergunta que nos deixaram agora, que é esta pandemia, que desafios maiores é que tem trazido ao lado de recrutamento? Desafios imensos. Eu sempre tive em tecnológicas e o mercado estava difícil antes da pandemia e ficou muito mais difícil depois da parte pior da pandemia. Ou seja, na minha empresa não houve hiring freezes, mas houve muitas empresas que pararam de contratar durante 2, 3 meses, mas depois voltou tudo ao normal. E este ano está a loucura, tanto em Amsterdão como em Portugal, porque vou acabando por continuar a parte do mercado e eu próprio, estando inserido em recrutamento, eu fui mais vezes abordado este ano do que nos últimos 2 anos. Mas sem sombra de dúvidas. E o que é que isto quer dizer? Que existe mais pessoas com medo de mudar, ou existia mais pessoas com medo de mudar que agora já não têm medo e, portanto, estão muito mais abertas a conhecer novas oportunidades porque, no fundo, a parte pior da pandemia já passou. Como eu hoje estava a ler um artigo e dizia que muito dos mid-level acabam por ter muito mais mercado porque as empresas tiveram medo de contratar júniores porque, como não têm a possibilidade de estar face-to-face e se calhar já não davam bem formação, enquanto mais formação online ainda é pior, portanto preferem contratar pessoas já com alguma experiência e essas pessoas acabam por ter um mercado muito grande. Acho que ficou mais difícil para o pessoal júnior porque há menos vagas para júniores e depois quando entras tens uma dificuldade muito maior porque não podes estar presencialmente e aprender com os outros. Mas vejo, por exemplo, que o meu irmão saiu da faculdade este ano de Economia e arranjou emprego, portanto, e só mandou um currículo e entrou. Portanto, não seguiu os conselhos do irmão, mas conseguiu entrar na única coisa que se candidatou. E ele, por exemplo, tem a oportunidade de ir ao escritório, está num regime híbrido e acho que isso ajuda bastante. Por mais que as pessoas digam que o remote é que é, eu acho que para as pessoas júniores é muito diferente, ou pelo menos eu não me via a entrar como, por exemplo, uma coisa que eu notei a treinar recruiters, que é eu ouvia chamadas deles, não é? E agora, como é que eu ouço uma chamada? Tenho que combinar uma Zoom call com 2 recruiters. E às vezes estava a fazer uma call eu e uma colega também, eu desligava e ficava a ouvir um bocadinho da chamada dele e conseguia lhe dar feedback. Hoje em dia isto já não acontece. E portanto eu acho que para o pessoal júnior o mercado não está tão favorável. Agora, também existem oportunidades. Porquê? Porque se calhar aquelas pessoas que eram mais introvertidas ou eram mais nervosas, por Zoom é muito mais fácil passar uma entrevista. Nem temos que apertar a mão à pessoa, não temos que saber como é que cumprimentar a pessoa. Logo aí, os introvertidos estão a ganhar imenso. Porque as calls são só por Zoom e, portanto, ou online. E muitas entrevistas, mesmo com este regime híbrido, há muitas empresas que fazem o processo por videochamada na mesma. Por exemplo, quando eu estou agora em Amsterdão, estamos num regime híbrido e fazemos todas as entrevistas online. E eu acho que as pessoas, algumas podem ver isto ou deviam ver isto como uma oportunidade. Porque às vezes a desgraça de uns é a oportunidade de outros, não vamos mentir, mas é para aproveitarem exatamente isto. Agora, se ficou mais fácil ou ficou mais difícil, para os recrutadores, por um lado ficou mais difícil porque há menos pessoas à procura de emprego e há cada vez mais empresas a recrutar o mesmo tipo de rolos. Para mim eu acho mais engraçado, porque assim é mais desafiante fazer o meu trabalho. Para os próprios recrutadores em si, estamos a ter mais oportunidades porque há mais procura para recrutadores, portanto, acho que depois da pandemia o mercado de trabalho a nível de dinâmica no mercado tech, acabou por melhorar. Agora, depende muito da perspectiva de cada um e de que lado da barricada é que a gente tem e que competências é que temos ou que não temos. Lá está, o mundo é daqueles que se conseguem adaptar, não é? Portanto, claramente, quem se conseguiu adaptar vai ter ainda mais oportunidades, vai ter ainda mais portas abertas, não é? Com este novo desafio. Muito bem. E agora vamos aproveitar que temos aqui um recrutador e vamos ser aquela mosquinha quando estamos na entrevista e queremos saber o que é que vai na cabeça de quem está ali a tentar vender-nos a empresa e a tentar perceber se temos as capacidades que eles estão à procura. Isto porque vocês, imagina, quando não contratas para a tua equipa, não é? Não estás a contratar outro recrutador,
estás a contratar alguém para uma equipa que provavelmente foi o chefe ou o hiring manager dessa equipa que te disse o que é que queria. Como é que tu fazes esse trabalho todo, desde a criação da vaga, os requisitos que colocas, a descrição da tarefa e depois a avaliação do candidato? A primeira coisa que eu digo ao hiring manager é que isto é um trabalho de equipa e que se eu contratar a pessoa errada, o problema é dele. Porque ele é que vai trabalhar com a pessoa, não sou eu. E portanto aí eu descarto-me logo de Logo responsabilidades. é isso. E portanto, sento-me com ele e digo assim, olha, temos de definir muito bem o perfil, porque eu vou procurar uma coisa que não sei fazer e que tu é que sabes, e portanto tens que me ensinar aqui um bocadinho o que é que tu estás a fazer, o que é que estás à procura e onde é que esta pessoa se vai inserir. Portanto, primeiro tento perceber muito bem o contexto. Quantas pessoas estão em equipa, o que é que a equipa está a fazer, qual é que é o impacto da equipa na empresa, quais é que são as dificuldades que a equipa está a passar, qual é que é a parte mesmo gira que a equipa está a fazer ou o projeto está a realizar. Depois perceber um bocadinho que tipo de personalidade é que se encaixa naquela equipa, ou naquele tipo de posição, e depois também perceber o que é realmente mandatório a pessoa saber. Se precisa de saber C++, se precisa de saber mexer no Gira, se precisa de saber mexer no que é que seja, ou seja, perceber realmente o que é que a pessoa tem mesmo que ter para fazer este trabalho. E isso é o hiring manager, ou o manager, ou o chefe, como queira chamar, que me vai explicar. E depois vou desafiar um bocado com alguns perfis, para lhe mostrar uma pessoa que tem quase tudo, mas não tem aquela coisinha ali que ele gostava muito. E perceber se ele vai na conversa ou não, ou se a pessoa consegue convencer ou não. Isto depois depende muito dos candidatos que acabar por conhecer. Mas, no fundo, para fazer este descritivo de funções ou os anúncios como as pessoas veem na net, existe este tipo de conversas que temos antes de procurar alguém. Agora, digo também uma coisa, há muitas posições, aquelas posições, digamos, de high volume, tipo Java Developer, Business Analyst, aquelas posições que estão sempre online. Os requisitos são iguais e há 10 ou 20 equipas a precisar daquela posição. Portanto, o que está lá é super generalista. Eu depois falo com a pessoa mexeu em banca, vai para A, a pessoa mexeu em telco, vai para B. Ok, mais ou menos assim. Obviamente não é assim tão random, mas depois depende muito dos requisitos da pessoa e da própria pessoa em si. Portanto, vocês vão ver muitas posições que são genéricas e que às vezes existe o que nós chamamos de intake meeting ou kick-off meeting, etc., para perceber os requisitos, mas existem outras posições onde os recruiters basicamente estão a ver se tu sabes aquela tecnologia ou aquela framework em específico, se tens não sei quantos anos de experiência, se ganhas X ou Y, para começar um processo de recrutamento e depois há 10 ou 20 ou 30 posições ou necessidades para aquele tipo de rol. E portanto aqui vai depender muito do tipo de posição que estão à procura, do tipo de empresa. As empresas maiores estão sempre a recrutar certo tipo de posições, as empresas pequenas acabam por fechar e depois por abrir outra vez. Portanto, mais uma vez, vai depender muito do contexto. Mas Estás-me a fazer lembrar uma questão que aconteceu comigo quando eu comecei como Scrum Master, em que o projeto maior que aquela equipa tinha na altura era em retalho. E eu tinha trabalhado em retalho os últimos 2 anos da minha vida. Portanto, foi super bom, porque a gíria do cliente, que na altura ainda por cima era o cliente direto e era a pessoa que definia os requisitos do produto que os programadores estavam a desenvolver, falava comigo como se tivéssemos uma linguagem própria, ou seja, a gíria do retalho estava toda lá. Portanto, quem já trabalhou nessas áreas e de repente apanha um projeto que, apesar de estar numa área diferente, mas apanha um projeto da área onde já trabalhou, é uma mais-valia gigante. E sentimos-nos mesmo, parece que chegamos a um lugar quentinho, de repente, tipo, isto eu sei. É muito bom. E é preciso às vezes esse empurrão e começares num sítio onde conheces para conseguires aprender mais, porque já não tens que aprender a parte do negócio, que é uma parte super complicada de aprender, não é? A parte técnica já não é fácil, a parte do negócio varia de indústria para indústria e de empresa para empresa. E portanto, se conseguirem entrar numa oportunidade assim, acaba por ser muito mais fácil o vosso crescimento inicial. Ok. E depois, passamos para o contexto de entrevista. Quais são os truques? A parte da preparação, que vos tinha dito antes, os truques, como. Desculpa, agora refaz-me a pergunta. Para nós, eu acho que era bom nós tentarmos perceber um bocadinho qual é que é o teu processo dentro da entrevista, ou seja, do lado do recrutador, qual é que é aquele guião que tu queres seguir, como é que queres fazer o check das skills que queres avaliar, em que pontos é que estás a avaliar a parte mais comunicacional, se pões ali algum isco para ver se a pessoa apanha ou não, aquela altura em que claramente a pessoa vai ou não pôr a pata na poça. Pronto, ou seja, o que é que está aí desse lado e ao mesmo tempo podes ir dando aí umas dicas, uns conselhos de género. Façam isto, não façam Ok. isto. Eu acho que primeiro depende muito da entrevista em si. Por exemplo, a entrevista que os recrutadores acabam por fazer mais é a initial call ou screening call, aquela call inicial para
fazer um despiste, digamos assim. Ter a big picture. Exatamente. E aí Ok. o que é que eu quero saber? A motivação da pessoa, pá, tem que ter uma motivação na ponta da língua, é quase das primeiras perguntas, perceber um bocadinho o histórico da pessoa, perceber um bocado a experiência que a pessoa tem e depois vamos a coisas específicas da posição. Vamos, por exemplo, a expectativas salariais, quando é que a pessoa pode entrar, se a pessoa está noutros processos ou não. Por exemplo, esta parte dos processos ou não. Se estiverem noutros processos, digam que estão noutros processos. Se estiverem a falar com um banco e que vos contactarem de outro banco, digam que estão a falar com outro banco e digam o nome do banco. Porquê? Se eu tiverem mais processos, sou mais desejado, digamos assim. As empresas não vão pensar, não, ele já está com outro, já não quer. Podem pensar isto, mas estão a ser tautós neste mercado, não é? Portanto, acho que não vale a pena mentirem, dizer que estão só porque sim, mas se tiverem, aproveitem isso. Porque às vezes dá para fazer pressão às empresas. Olha, eu recebi uma proposta ontem, vocês vão demorar o quê? Mais um mês a apresentar uma proposta? Já não vou estar disponível. E, portanto, conseguem às vezes acelerar processos por causa disso. Por exemplo, pá, imagina, eu quando estava na Mercedes, se alguém me dizia que estava em processo com a Volkswagen, acredito que ia fazer um processo muito rápido com a pessoa, porque eles nem viam mais proposta nenhuma. Mas isto era verdade. E eu às vezes dizia à minha equipa que nós não temos que apresentar a melhor proposta, temos que apresentar a primeira. Que é para a pessoa nem pensar. Depois diz, olha, aceitou, fechou, etc, já foi. Às vezes há pessoas que Ah, ficam a ouvir as outras, mas normalmente se apresentares a primeira proposta, e obviamente o processo for rápido, gostar das pessoas, etc, vais conseguir convencer a pessoa e às vezes não precisa ser a melhor proposta. Portanto, aqui acho que é um bom truque para isso. E, portanto, na Initial Call, o que vocês têm que passar é a informação. Têm que contar uma história, têm que ter a vossa história alinhada, a vossa motivação alinhada para conseguir entrar, digamos, no processo de recrutamento. Depois, eu na Mercedes fazia muito o que nós considerámos a entrevista final, a entrevista de fit. Aqui nós nem tínhamos um guião em si, fazíamos certas perguntas situacionais, tentar conhecer a pessoa, tentar descontrair a pessoa ao máximo, realmente para criar aquela empatia, para conseguirmos ter uma conversa. E aqui não há respostas certas nem erradas, mas há alguns truques que é, quando não, por exemplo, aqui já estou a fechar um bocadinho, mas numa entrevista técnica, se não souberes uma coisa, não inventes. Diz que não sabes e diz, olha, se calhar fazia assim, mas não sei. Porquê? Porque a maior parte dos candidatos, especialmente quando saem do bootcamp, eu tenho que saber tudo, vou tentar inventar. E o que os programadores séniores gostam mais é, olha, ele disse que não sabia. E depois, a melhor é, dizes que é é um legítimo, dizes que não sabes, no final da entrevista vais à procura e mandas a resposta. Ninguém faz isto. Estás a ver? Bookings. Sim, E é uma sim. coisa. Tivemos situações em que a malta estava a tentar, durante a entrevista, ir pesquisar, ao mesmo tempo em que nós conseguíamos ver nos óculos deles que eles estavam a pesquisar e eles ali a tentarem dar a volta à Isso é situação. pior. Não é bom. Isso não façam, porque vão quebrar a confiança que têm com o outro lado. E às vezes nós temos dúvidas se a pessoa está a ir ao Google ou não, e isso não é bom sinal. Quando temos dúvidas é porque a coisa já não está boa. E é super legítimo. Se vocês souberem tudo, mais uma vez, não são tão overqualified para aquela posição. Já têm que estar noutra. Portanto, é super legítimo dizer que se não sabe. É super legítimo parar para pensar e estar um silêncio awkward e depois responderem. Não tenham medo dos silêncios e usem os silêncios a vosso favor. O que é que eu, como recrutador, estou a tentar avaliar a pessoa? Se a pessoa está mesmo interessada naquela empresa, naquela posição, porque às vezes está interessada na empresa, mas não está interessada na posição, outras vezes está interessada na posição, mas pode não estar tão interessada na cultura da empresa ou na forma de funcionar da empresa. Portanto, isso é uma coisa importante para mim, que haja um alinhamento nas duas. E normalmente é mais fixe estar mais interessado na empresa em si, pelo menos nas empresas onde eu tive, do que na posição, porque eu já contratei pessoas, digamos, mais qualificadas do que era preciso para aquela função, mas gostavam tanto da empresa e a função era nova, conseguimos contratar alguém mais sénior para justificar isso e a pessoa acabou por entrar, mas nunca contratei alguém, adorava mesmo fazer project manager, mas não gosto nada de carros. Então, Pois. encontra outra coisa noutro sítio. Portanto, esta parte de gostarem do negócio, gostarem da indústria, gostarem da empresa, se conseguirem transmitir isso, vão ganhar imenso. Porque isto é um bocadinho como o dating, como eu às vezes costumo dizer, e vocês estão, no fundo, a engatar ou a tentar atrair a empresa. E há uma coisa que é a posição, no fundo, o estatuto social da pessoa agora, da empresa, mas depois há um todo por trás que diz muito mais sobre o outro lado, e eu acho que se vocês
conseguirem mostrar motivação sobre a empresa, têm muito mais a ganhar. Obviamente que também têm que ter as skills básicas para a função em si e interesse para aquela função. E depois é serem vocês mesmos, porque se vocês estiverem a mentir, se estiverem a omitir, se estiverem a fingir uma coisa que vocês não são, mais tarde ou mais cedo não vão ser naturais. E, mais uma vez, as pessoas contratam pessoas. Portanto, eu aqui procuro muito que a pessoa esteja... Não precisa estar sempre descontraída, porque é uma coisa que eu digo, por exemplo, é normal começares nervoso numa entrevista e acabares calmo. Aqui está tudo bem. Agora, começares muito calmo numa entrevista e acabares nervoso é porque meteste o pé na poça lá no meio. Se às vezes fazemos perguntas para enterrar ou não, às vezes fazemos perguntas para ver a reação da pessoa. É para testar, mas no bom sentido. Porque, mais uma vez, a pessoa também nos está a avaliar. E se eu só fazer perguntas da treta, a pessoa também não vai curtir. E eu, por exemplo, tenho algumas perguntas que eu faço que sei que são um bocado fora da caixa, mas faço que é o meu estilo de entrevista. Por exemplo, uma coisa que eu pergunto é o que é que te irrita nos outros, Mariana? E a pessoa não está... É para responder? Não sei se quer. Mas pronto, a pessoa não está à espera daquilo e quebra o gelo e acaba por se mostrar muito mais do que a pessoa é, do que aquelas perguntas, olha, diz-me os teus defeitos e as tuas forças. Sim, essa pergunta é muito chatinha. Mas esta, por exemplo, vai mais ou menos no mesmo sentido. Estás a perceber? Só que não é a pergunta que tu ouves sempre, mas vais beber a mesma informação e às vezes até mais porque a pessoa não está à espera. Mas obviamente que isto é o meu estilo de entrevista. Há pessoas que não... que Excelente. assim. Eu vou responder porque eu já tive tempo para pensar agora, que eu respondi com uma pergunta e agora já sei, que é pessoas que falam em monólogo. Aquelas pessoas que estão num jantar e falam e não precisam que ninguém diga nada. Elas falam tudo, tipo, falam, fazem a pergunta, respondem, pronto. Isso é o que eu detesto. Estava até a tentar há bocado, era isso. Não, isto não foi uma direta. Só para ter certeza. Um abraço ao Eduardo. Muito bem. Já temos aqui um monte de dicas e agora eu vou tocar num ponto, temos 9 minutos, vou tocar aqui num ponto importante, que é quando tens que rejeitar algum candidato, damos os lados, ok? Normalmente eu acho que uma coisa super importante que as pessoas não fazem é perguntar o porquê do não. Ou seja, quando recebem um não, perceberem porquê. O que é que faltou ou o que é que a outra pessoa tinha que eu não tinha, e toda a gente tem medo de perguntar sobre isto. Principalmente quando nem sequer houve um feedback, nem positivo nem negativo. Primeiro, do teu lado, como recrutador, como é que é dar esse não? Como é que tu lidas com essa comunicação? E o que é que já ouviste de melhor do outro lado? É uma coisa que, pelo menos, eu não gosto de fazer e acho que poucos recrutadores gostam, mas habituei-me. Já é uma coisa que é normal porque tenho que dar muitos nãos. Mas ainda hoje aconteceu-me de... nós temos um processo onde marcamos 2 ou 3 entrevistas seguidas e depois se a pessoa não passar numa, eu tenho que ir lá antes da última dizer à pessoa que não vai passar porque a última é com um board member. Então não faz sentido um board member estar a entrevistar alguém se a pessoa não vai ser contratada. E pronto, isso ainda hoje aconteceu com um candidato que eu estava a gostar bastante e tinha alguma fé que ele fosse passar e fui-lhe sincero, olha, não comunicaste a mensagem da maneira certa, eles acabaram por sentir que não estavas tão motivado para a oportunidade e que não mostraste interesse na posição, neste caso, e não vamos avançar contigo por causa disto. Se daqui a 6 meses quiseres recandidatar, estamos super abertos a isso. Agora, nem todas as empresas fazem isto. E às vezes os recrutadores esquecem-se e, portanto, é super legítimo mandar um e-mail ou ligar, olha, já sabes alguma coisa passado uma semana ou 2, porque pode ser um reminder porreiro. Pior coisa que pode acontecer é não terem resposta, porque às vezes os recrutadores querem fugir e não vos respondem mais, mas normalmente dizem alguma coisa de, olha, o processo está atrasado, ou peço imensa desculpa, não vamos avançar contigo, passou-nos enviar um e-mail ou algo do género. Se for numa fase técnica, principalmente se for numa fase técnica, vocês perguntem o que é que faltou. Por exemplo, nós, nas fases técnicas, quando temos feedback técnico para dar, fazemos um copy-paste do que os entrevistadores disseram, neste caso os entrevistadores técnicos, e enviamos para a pessoa. Obviamente, contexto trabalhado, às vezes é, olha, não percebe nada de CSS. Digo, não mostrou conhecimentos necessários em CSS. Pronto, transforma um bocadinho o texto, que é para não parecer tão mal. E acho que é útil, principalmente quando estão atrás de uma posição técnica, para perceberem onde é que podem melhorar. Se for por algo comportamental, é super normal as empresas não vos dizer uma razão em concreto, ou vão dizer, olha, não tiveste uma comunicação muito boa, ou não foste muito assertivo. Vai ser sempre uma coisa muito vaga. Porquê? Porque a própria razão, vamos ser sinceros, é vaga em si.
normalmente o que acontece é que encontrar uma pessoa que essa comunicação ou essa assertividade foi muito melhor, ou foi melhor, ok? E agradeçam não ter ido para aquela oportunidade, porque há mais. Porque se vocês disserem que se há aquela oportunidade, não podem ir para as outras. Portanto, há um mundo todo lá fora e, portanto, eu acho que as pessoas têm que agradecer ou não. Eu, pelo menos, o mínimo que espero quando vou ao processo de recrutamento é ter ou não. Quando não tenho, fico muito chateado e pergunto porquê. Ou pergunto se já têm feedback e as pessoas normalmente acabam por dar. Agora, estou Claro. ainda à espera de feedback de algumas empresas desde 2016. Ainda não sei se fui selecionado ou não, mas continuo à espera. Porque eles disseram 2 semanas, já passou 4 anos e tal. Continuo à espera. Se calhar já está na hora. Muito bom. Estão a ver, isto afinal, isto acontece em todo lado. Isto é como tu escrevias outro dia num dos teus artigos. Há pessoas boas e pessoas em todo lado, Sim, né? exato. Portanto, o não está sempre garantido. Pá, e se nós dessas experiências em que efetivamente foi uma resposta negativa, se conseguirmos tirar aquilo que nos vai dar o sim num futuro próximo, melhor, não é? Exatamente. Perfeito. Portanto, ir buscar a essas experiências aquilo que efetivamente nos vai trazer depois o resultado que nós Sim, procuramos. e não fechem portas porque a empresa que projeta agora, daqui a 6 meses, um ano, pode estar a precisar de vocês. Muito bem. E agora temos os nossos últimos 5 minutos. Eu acho que já cobrimos tudo de mudança de carreira, receios, passos, experiência profissional anterior, como é que vocês avaliam as pessoas, se há truques, se há dicas, a parte da licenciatura que muita gente perguntou, a parte da idade. Agora, de um tema mais geral, para terminarmos, esta nossa audiência que está aqui toda ainda na dúvida, se a IT faz sentido, se isto é giro, pá, se conseguem, se não conseguem, se é preciso ter aqui umas skills espetaculares, 3 licenciaturas e 2 No mestrados. mínimo. O que é o setor da IT para ti? Se calhar íamos por aí, não é? Porquê? Porque tu tinhas muitas áreas por onde escolher, mas porquê é que estás em IT e o que é que achas que a IT tem para o mundo? Estamos a falar para um mundo que hoje está noutra área, sejam nutricionistas, sejam advogados, sejam contabilistas e não estão contentes. E o que é que eles podem encontrar aqui neste mundo de Sim, tecnologia? eu acho que a tecnologia hoje em dia faz muito parte da nossa vida, não é? Nós estamos a usar a tecnologia para fazer esta chamada, nós estamos com a nossa tecnologia sempre no bolso ou em frente ao nosso ecrã e eu quando mudei para a área da IT, eu já andava a recrutar IT, mas também recrutava tipo de posições e eu dizia, não me quero especializar em nenhuma área. E depois apareceu uma startup e convenceram-me a especializar-me naquela área de recrutamento, porque eu não me queria especializar em nada na altura. Eles disseram, olha, isto é para fazer recrutamento de IT, eu já fiz um bocadinho, não parece assim muito difícil. Depois cheguei lá e era muito mais difícil do que estava a pensar. Mas foi uma boa aprendizagem e, portanto, eu vejo muito futuro ainda na tecnologia. Eu acho que há duas coisas que existem na tecnologia de certeza, é futuro e é dinheiro. Porque o dinheiro também é importante no final do dia e eu sei que toda a gente que eu conheço que tem tecnologia é bem remunerada. Pessoas que não são de tecnologia, que têm empresas tecnológicas, são mais bem remuneradas do que pessoas que estão na mesma posição em empresas de indústria ou empresa de serviços. Ok? É certinho. E por isso é que eu não estou a ver a sair do mundo de tecnologia, porque além de me oferecer mais oportunidades, mais crescimento e mais futuro, também me oferece condições financeiras bastante melhores. E eu acho que isto, pelo menos para mim, é importante. E acho que para o pessoal aí em casa também. E portanto, junta duas coisas que eu gosto muito, que é haver complexidade, haver desafios, etc. E haver também um crescimento financeiro que é muito útil e, portanto, o que é que o pessoal pode encontrar? Dificuldades, coisas novas, coisas que não sabem nunca ouviu, pessoal estranho, vai encontrar muito pessoal estranho que parece que ele saiu da cave, mas também vai encontrar pessoal muito inteligente, as pessoas mais inteligentes que eu conheci trabalhavam em tecnologia, vão encontrar coisas completamente diferentes e às vezes vão estar, como nós dizemos na Mercedes, shaping the future, e às vezes não estás realmente a mudar o futuro, mas estás ali a dar uma pecinha do puzzle para as pessoas melhorarem, ou para as empresas melhorarem, ou para a tecnologia melhorar, e eu acho que isso faz muita diferença, e pelo menos isso a mim satisfaz-me. E depois conseguimos ter um estilo de vida muito diferente, e como tu dizias, não é preciso ter o queijo e a faca na mão, mas pelo menos conseguir partilhar o queijo com as empresas, e eles vão-nos encostar a faca quando é preciso cortar o queijo. Porque o queijo neste momento tem que ser dividido, porque os nossos recursos são limitados, e portanto é preciso haver esta partilha e eu acho que cada vez as empresas estão mais abertas a conhecer pessoas de backgrounds diferentes e a ter pessoas de backgrounds diferentes. As pessoas têm que fazer por isso.
de ir atrás, de perceber quem é que são estas empresas, porque as empresas que estão a apostar em pessoal diferente, se calhar que são as que vão crescer mais. Ou pelo menos há todos aqueles estudos de dizer que pessoas com um background diferente, com diversidade diferente, acabam por conseguir alcançar muito mais, e eu acho que é verdade, não é? A Google, por exemplo, é um exemplo disso. 60 segundos, Gonçalo, temos 60 segundos. E acho que já acabei esta resposta. Olha, aproveitar, temos aqui algumas perguntas ainda, mas eu vou pedir à malta para depois nos mandarem e nós podem mandar respondemos na boa. mais tarde. Queria aproveitar só para te agradecer, acho que foi super útil mesmo. E vamos pensar na próxima. Boa, não, É só isso que eu tenho a dizer. pano para mangas. Foi uma excelente moderação do teu lado, acho que foi uma conversa muito boa. Ficámos Obrigada. aqui mais uma hora, mas o mundo da IT é assim, é muito rápido e, portanto, não dá para apanhar tudo numa hora. É isso, haverão próximas oportunidades. Malta, espero que tenham gostado. A live vai ficar gravada, portanto vocês vão poder ver e lancem o resto das questões que nós não conseguimos responder, que nós vamos a isso. Boa. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau. Gonçalo, obrigada Tchau, mais beijinho. uma vez. Um beijinho.